Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar a respeito de uma coisa que todo início de semestre alguém veio me perguntar lá no Instagram, que é de como eu passei para a faculdade, como foi o meu primeiro ano na veterinária. Então, se você está entrando para a faculdade agora, ou se tem curiosidade de saber mesmo, continua assistindo esse vídeo que eu vou falar tudinho para vocês. Bom, se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Amanda, eu tenho 20 anos e eu estou cursando medicina veterinária, estou indo agora para o 6º período. E eu tenho um Instagram de estudos onde eu posto toda a minha rotina, coloco os meus resumos, que é @veterinando_. Então, se você ainda não segue, assim que terminar esse vídeo, vai lá no Instagram seguir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Ignorem se vocês ouvirem um barulho de fundo, é porque tá chovendo bastante aqui hoje e também tá ventando muito, então a janela às vezes dá uma batida. Então, ignorem isso e vamos pro vídeo. Para início de conversa, vamos conversar um pouco de como foi essa entrada na faculdade, como que eu passei. Bom, eu sou de Petrópolis, Serra do Rio de Janeiro, e lá não tem faculdade de veterinária. Então, de qualquer forma, eu teria que sair da cidade para fazer o curso. Mas, no Enem, eu não passei para nenhuma faculdade federal, porque eu não dediquei tanto assim a estudar para o Enem. Digamos que eu estava um pouco mais preocupada com a formatura do que com o vestibular. Então, acabou que eu não passei para nenhuma federal de início, assim, né, no primeiro semestre. E eu acabei colocando o meu nome no programa do FIES para ver se eu conseguia passar aqui para Teresópolis, que também é na Serra, e tinham apenas 2 vagas. Então, eu estava mais do que certa que eu não ia passar. Então, saiu o resultado do FIES e, como eu já esperava, eu não passei, eu não era uma dessas 2, mas eu não vi a minha colocação, porque ela só saiu depois e como eu não tinha passado, eu segui a vida. Estava decidida que eu ia fazer um cursinho ou que eu ia começar a trabalhar para tentar a faculdade no ano seguinte. Daí, o que aconteceu? Um dia eu estava andando pelo centro da cidade quando eu recebi um e-mail no celular da Unifeso dizendo que eu tinha sido selecionada na 2ª chamada do FIES. Porque eu não tinha visto, mas eu tinha ficado em 3º. E uma menina que foi selecionada não foi fazer a inscrição e acabou descendo uma vaga e caindo em mim. Aí foi aquela coisa, eu comecei a chorar no meio da rua mesmo, porque eu nem pensava mais que eu ia passar para a faculdade naquele ano. Eu já tinha esquecido completamente essa ideia, mas enfim. Passei e agora tinha que correr atrás de ver como é que eu ia fazer, né? Essas daqui foram minhas notas do Enem. Não fui muito bem, mas só matemática que eu tirei quase 800, que não me serviu de nada no final, porque matemática nunca tinha peso maior em veterinária, então acabou que eu não adiantou nada. A redação eu nunca fui muito boa, então eu tirei 660, mas com essas notas aqui eu consegui passar pro FIES. E outra coisa, gente, depois que eu passei, acabaram que abriram mais vagas pro FIES e pro ProUni, depois de um tempão. Então, acabou que teve uma galera que entrou mais atrasado ainda, mas que conseguiu entrar. Então, se você não entrou de primeira, não desiste que você pode entrar depois, então fica bem atento. Foi então que eu tive a semana mais cansativa da minha vida, cheia de nervosismo, que foi essa semana aí de carnaval, porque a gente teve que correr atrás de muita documentação, de muita papelada, teve que ir em cartório autenticar coisa, teve uns documentos ali que eu nem sabia que existia, que eu tive que fazer, mas acabou que eu consegui fazer a matrícula e aí tinha que resolver mais problemas de documentação, que era o FIES, que eu acabei fazendo pela Caixa Econômica e tinha mais contrato, mais coisa para assinar. E aí, no final de tudo, eu consegui passar, consegui fazer minha matrícula e ajeitar o negócio do FIES, mas tinha uma coisa que era onde que eu ia ficar, né? Porque eu nunca tinha vindo aqui em Teresópolis, eu também não conhecia ninguém daqui, então não tinha uma casa de alguém, de um amigo que eu pudesse ficar. Daí meu pai achou na internet uma república e faltava uma vaga, tinha uma vaga só, feminina, no menor quartinho da república, e foi pra lá que eu fui, né? Não tinha onde ir, e aquilo ali foi a solução rápida que a gente achou. E no início foi bem complicado, até porque eu sempre fui muito apegada à minha família, aos meus amigos. Chegar pra uma cidade onde eu não conheço ninguém, nem nada, sozinha, pra começar uma faculdade, uma vida nova aqui, foi bem difícil, isso eu tenho que admitir.
Meu primeiro dia de aula também foi complicadíssimo, mas eu acho que isso tudo foi muito importante na minha vida, eu ter mudado de cidade e estar aqui agora. Eu acho que ajudou muito a amadurecer e ali na marra, né? Você tem que fazer as coisas e não tem jeito, mas deu tudo certo no final. Minha primeira aula foi de histologia e eu gostei bastante porque me lembro minhas aulas de biologia do ensino médio. Então eu fiquei bem animada, eu falei, beleza, vai dar certo. Até que de tarde eu fui estudar no anatômico e eu olhei aquele monte de ossos assim, eu falei, caramba, vai ser difícil, mas vamos lá. Daí eu peguei, olhei assim, eu sabia reconhecer um escápulo, por exemplo. Daí eu falei, não vai ser tão difícil. Mas daí eu peguei a lista com as coisas que eu tinha que saber e tinha uma página inteira de acidentes ósseos que eu tinha que saber só da escápula. Então eu entrei em desespero, pra mim ali eu ia reprovar em anatomia, eu tinha certeza, porque eu olhei aquela lista cheia de coisa. Como eu entrei atrasada, eu entrei tipo assim, começou as aulas no início de fevereiro, eu entrei no início de março, então eu cheguei umas 3 semanas ou 4 semanas atrasada. Então eu perdi muita matéria, principalmente de anatomia. Já falei sobre isso num vídeo aqui do canal, vou deixar o link dele aqui embaixo. Mas eu entrei em desespero total quando eu vi aquele monte de coisa que eu tinha que saber, páginas e páginas só de nomes que eu tinha que saber naqueles ossos. Então começou o desespero. Eu comecei a pegar as matérias aos poucos e tinham vários trabalhos também que eu já tinha que fazer, uns já tinham sido entregues, então eu tive que conversar com os professores a respeito disso. Mas eu consegui levar assim um pouco, só que eu não estudava tanto, né? Na escola eu estudava sempre de véspera, então não tinha essa rotina de ficar fazendo resumo sempre, ficar estudando sempre. O máximo que eu fazia era passar as matérias a limpo que eu tinha perdido e estudar anatomia, porque depois daquele primeiro dia eu decidi que eu não ia reprovar em anatomia e todos os dias eu ia para o anatômico estudar osso. Só que aí foi chegando a semana de provas e eu não tinha resumo de nada, eu não tinha estudo completo de nada, né? Só anatomia que eu tava conseguindo levar porque eu não saía de lá. Mas do resto, eu sei que aquela semana de provas eu também não dormi, né? Porque eu achava que era de um ritmo e era de outro. Não sabia como iam ser as provas, porque eu não fazia ideia de como era a prova de faculdade. E eu não tinha nada. Então, naquela semana, eu fiquei estudando todos os dias, muito tempo, até madrugada. Eu não conseguia dormir direito, porque eu tava nervosa. E acabou que eu consegui tirar notas azuis em tudo, mas foi desesperador. Eu tenho com certeza um conselho para dar para vocês, que é não deixem para estudar na véspera da prova, principalmente no início da faculdade. Garante as suas notas já no início, porque é desesperador você chegar na semana de provas e não ter nada para estudar. Então, estuda desde o início, vai fazendo os teus resumos desde o início, porque senão você vai surtar, que nem eu surtei, e depois até pode caminhar, mas é bom evitar qualquer problema assim, né, psicológico ali no início da faculdade. Bom, agora eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito das matérias que eu tava tendo. E para início de conversa, o meu curso ele é anual. Então, eu tenho as mesmas coisas que tem no curso semestral, ele só é dividido de forma diferente. Então, algumas matérias elas são conjuntas e eu tenho 4 avaliações como se fosse na escola os bimestres. A primeira matéria que eu tinha era anatomia. E anatomia foi o desespero que foi, mas depois de um tempo eu aprendi a amar anatomia. Eu adorava ir para o anatômico, eu gostava das aulas práticas e eu achava aquilo tudo muito doido, né? Muito incrível você estar aprendendo aquilo ali. Então eu desenvolvi um amor para anatomia e acabou sendo uma das minhas matérias preferidas da faculdade até hoje. Eu tô fazendo aqui numa ordem, mas era a ordem que estava lá no sistema, então não era a ordem dos dias da semana. Mas eu vou fazer assim mesmo, que tá mais fácil, tá tudo listadinho aqui. A segunda matéria que eu tinha era bioquímica. Bioquímica eu não amava, mas gostava. Também me lembrava bastante o ensino médio, bem mais complexo, mas me lembrava bastante a parte básica, né, da bioquímica. E logo no início teve uma aula que tocou meu coração, que eu me senti direto na veterinária,
que a gente foi tirar sangue dos animais da fazenda e depois a gente avaliou esse sangue no laboratório, fez a parte da centrífuga e foi muito legal. Aquilo tudo pra mim era muito novo, então eu fiquei apaixonada naquela aula. E depois bioquímica foi seguindo bem, não tive problema nenhum com bioquímica. A terceira matéria que eu tive foi Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, que era uma matéria EAD muito chata. A gente, assim, né, a gente tá na faculdade, a gente quer aprender o que a gente gosta, não quer ficar aprendendo muito essas coisas, apesar de ser talvez um pouco importante, mas muito chato. Então, era uma matéria que eu detestava. E a gente, no meio desse coisa todo, a gente tinha que fazer alguns trabalhos com o pessoal de outros cursos. Porque tinha uma reunião no campus sede, eles sorteavam uns alunos assim aleatórios, então tinha gente de medicina, de veterinária, de direito, tudo no mesmo grupo. E acabou que não deu certo, eu fiz o trabalho sozinha, pra variar. Mas tudo bem. Passou, foi chato, mas passou. Bom, a quarta matéria que eu tive foi Citologia, Histologia e Embriologia Animal. Como eu disse para vocês, algumas matérias do meu curso são conjuntas. Então, em vez de ter 6 meses para embriologia, 6 meses para histologia, era direto, a gente passava o conteúdo e depois passava para a próxima disciplina. A parte de citologia foi bem mais curta. Eu entrei, já tinha passado, e eu tive só que fazer um trabalho imenso, escrito, sobre a célula e tal, mas tranquilo. Histologia eu amava, porque eu adorava o professor e eu também adorava ir toda a aula para o laboratório para ver as lâminas dos tecidos, então aquilo também para mim era incrível. Eu gostava bastante dessa parte prática no início da faculdade porque a gente se via ali na veterinária, né? Então era bem legal. Eu gostei bastante de histologia e se tornou também uma das minhas matérias preferidas. Em embriologia eu não gostei tanto, mas eu achava bem mais chatinho, era mais complicado, mais complexo, mas também passou, não teve assim, grandes problemas porque a nota era junta, então a parte de embrio foram 2 testes, não fui tão bem nesses testes, mas deu certo no final também. A quinta matéria que eu tive foi Fisiologia Animal. Fisiologia é aquilo, né? É importante para você ter tudo na faculdade, você precisa saber fisiologia. Só que o que acontece? Eu entrei atrasada, então já perdi matéria, e quando eu entrei a gente estava estudando fisiologia do reprodutor. Então a parte de feminino, que tinha aquele eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, que não sei o que, cara, aquilo pra mim eu não entendi nada. Eu não entendi nada daquele início ali, então foi uma das matérias que eu mais fiquei nervosa naquela semana de prova, naquela primeira, né, digamos assim, do primeiro bimestre. Foi uma matéria que eu surtei mais, assim, porque eu não tinha conteúdo e eu não estava entendendo aquilo ali. Mas depois até que deu para levar também, eu gostei bastante de fisiologia de cardio, a parte de fisiologia muscular também foi legal. E renal também foi um pouco legal. Agora sim, endócrino pra mim era o terror. Eu odeio toda essa parte de hormônio. A parte de endocrinologia pra mim é péssimo. Então sofri pra entender aquilo ali e até hoje eu não entendo direito. Pra ser bem sincera, tem coisa ali que até hoje eu não entendo, mas bola pra frente, né? Bom, a sexta matéria que eu tinha era Interpretação e Avaliação de Produção Acadêmica. Essa matéria ela começou com a gente aprendendo a fazer os trabalhos nas regras da BNT, que são um saco, mas que tem que fazer para deixar organizadinho. E depois, a partir do segundo semestre, era parte de bioestatística, que a gente usava calculadora e tudo mais. Eu gostei bastante de bioestatística, eu não estudava tanto porque eu tinha muita facilidade naquela matéria. Pra mim foi uma parte bem fácil, assim, do primeiro ano, não tive nenhuma dificuldade com isso. E a última que a gente tinha era NAI, que era Núcleo de Atividades Integradas, que a gente não tinha prova, a gente só fazia vários trabalhos de acordo com o que a gente estava tendo nas outras matérias para ter um conceito assim na faculdade, né? Então era interessante, a gente fez alguns trabalhos de desenho, então eu até gostava da parte de NAI, de fazer os trabalhos. Sinto um pouco de saudade do NAI do primeiro ano, sinto, mas não temos mais agora. Essa parte das matérias, acho que eu não tenho mais nada para falar para vocês. O básico foi isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder todo mundo. E eu só tive essa dificuldade mesmo no início,
que foi a parte de anatomia e para me adaptar ao ritmo de faculdade. Depois que passaram as primeiras provas, eu consegui ter uma rotina de estudos mais contínua, mais certinha, então eu acabava estudando quase todos os dias, mas deu certo, não tive outras dificuldades no curso. Teve esses estresses assim que sempre tem, de semana de prova e de matéria faltando, mas não foi assim um ano tão conturbado, não foi um ano que eu tive tanto assim medo de reprovar, digamos assim, não tive. Foi um ano bom, eu gostei bastante do primeiro ano, sinto falta hoje do meu primeiro ano, mas enfim, é uma caminhada que vai subindo só, então a gente tem que lidar cada vez com o nosso momento ali, né? Bom, sobre a parte da República que eu comentei com vocês, foi bem complicadinho assim, eu fiquei lá só 6 meses, mas não me adaptei tanto, só que como era o que tinha aqui naquele momento, me serviu muito bem. E se vocês tiverem a situação assim de não ter para onde ir direto, procure uma república que você não vai se sentir completamente sozinha de início e você vai ter outras pessoas ali que estão passando pela mesma coisa. Então acaba que dá certo, mas eu não me adaptei tanto assim. Então eu preferi vir morar agora onde eu tô morando até hoje. Emocionalmente falando, de início mudar de cidade foi muito difícil, porque a minha vida estava toda lá em Petrópolis, né? E eu mudei pra cá e cada vez eu ia menos pra lá. Então era, sei lá, 2 finais de semana por mês, como é até hoje. Às vezes não dava pra ir por causa de prova e tudo mais, então saudade vem, você se sente sozinha sim, mas acaba que você se acostuma uma hora e você vê que a vida é aquilo ali mesmo, chega uma parte da sua vida que você tem que seguir sozinha, digamos assim, você tem que resolver sua vida e foi isso que aconteceu. Eu só sinto que eu devia ter aproveitado um pouco mais o primeiro ano, em questão assim de sair, de curtir um pouco mais. Eu fiquei muito focada só nos estudos sempre, e deu certo na parte dos estudos, mas eu sinto um pouco de falta de ter saído e curtido um pouco mais, aproveitado um pouco mais o meu primeiro ano na faculdade, que é quando tá todo mundo alegre, tá todo mundo começando, então sempre tem festinha, sempre tem alguma coisinha, e eu acabava não indo em nada, então eu acho que isso eu sinto que eu podia ter feito diferente. Então eu aconselho vocês também a estudarem muito, porque você vai precisar estudar muito, mas também tira um tempo para você se divertir um pouco, porque é importante. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês também é uma dúvida comum lá no Instagram, que é a respeito de palestra e minicurso e essas coisas. Eu, desde sempre, desde o início, eu frequentava essas coisas e eu não me arrependo. Então, assim, vai ter palestra que você vai ficar boiando? Vai. Vai ter palestra que você vai ficar boiando. Mas eu garanto que se você prestar atenção, você não vai sair de lá, de nenhuma palestra, sem absorver pelo menos uma coisa. E eu posso garantir que isso faz a diferença, porque eu já fui fazer prova e já lembrei de coisa de palestra, acertei questão por causa de palestra que eu fui assistir. Então, desde o início, se você tiver a oportunidade, mesmo na sua fora da faculdade, de assistir palestra, de participar de minicurso, dessas coisas, vai. Outra coisa também são as campanhas de vacinação, que eu achei que foi muito interessante para mim, porque eu pude estar ali em contato, aprender, né, como lidar tanto com os proprietários como com os animais ali, né? E estágio, se você conseguir desde o início, faz, porque também nunca é demais. Você sempre vai absorver bastante coisa, até mais do que em palestra, em estágio. Então, o primeiro ano é sempre o ano que, assim, você vai ter mais, digamos que, tempo livre. Por mais que a minha faculdade seja integral, desde sempre foi integral, eu acho que você tá com a mente mais fresquinha ali para estágio, então eu aconselho vocês também a fazerem estágio desde o início, porque vocês vão aprender muita coisa no estágio, isso eu posso garantir para vocês. Não tem essa de época para fazer, você sempre que puder fazer, você faz. Tem alguns lugares que não aceitam estagiários do primeiro ano, tudo mais, mas se você conhecer alguma clínica, cara, se tiver essa oportunidade, não desperdiça, vai fazer o estágio, porque é certo de que você vai aprender muita coisa ali. Então eu acho que eu falei de tudo aqui que tinha pra falar. Se você quer saber alguma coisa que eu não falei, deixa aqui nos comentários também.
E resumindo assim, mantenha calma, tenha um tempo para você mesmo, estuda muito desde o início, porque não rola deixar para fazer em véspera de prova. E eu acho que é isso. Aproveita seu primeiro ano, porque a entrada na faculdade, apesar de ser toda essa turbulência, de ser toda essa mudança, é uma coisa incrível, você se sente realizado estando ali. Então aproveita cada momento, porque é uma sensação única. Você está entrando ali na faculdade que você quer, no curso que você gosta, no que você ama fazer. Então aproveita cada momento, curte com seus amigos também e não se desespera. Todo mundo vai passar por isso e você tem que tentar manter a calma. É difícil, mas bota uma musiquinha pra tocar, relaxa um pouquinho, que vai dar tudo certo no final, tá? Cada um tem o seu tempo, então não se preocupa se seus amigos estão tirando nota muito maior que você, ou sei lá, você não tá conseguindo pegar. Cada um tem seu tempo e isso que importa. O que importa é que você tá ali, que você tá cursando o que você quer. Então, vai que vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ajudar quem está passando pela mesma situação. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like no vídeo e de me seguir também lá no Instagram, que eu posto meus resumos, eu disponibilizo eles no Drive para vocês, então acho que também pode ajudar quem estiver precisando aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.